Olá, estudante! Seja bem-vindo aos Diálogos do Direito do Trabalho. Preparado para mais uma conversa sobre os fundamentos e as novidades da nossa legislação trabalhista? Vamos juntos! Olá, estudante! Vamos conversar sobre a jornada extraordinária, focando em pontos cruciais e suas nuances. Para começar, quando o empregado tem a obrigação de realizar horas extras? Professor, pela regra geral do artigo 59 caput da CLT, a duração diária pode ser acrescida de até 2 horas extras se houver acordo individual, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então, se tiver esse acordo, ele tem a obrigação. Exato, essa é a regra. Mas há uma situação de necessidade imperiosa, prevista no artigo 61 da CLT. Nesses casos, em situações de força maior, realização ou conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto, a jornada pode ser prorrogada independentemente de previsão negocial. Nesses casos, o trabalhador é obrigado a prestar as horas extras. E qual o adicional mínimo para essas horas? O adicional é de pelo menos 50% sobre o valor da hora normal, conforme a Constituição Federal, e não 25%, mesmo que o artigo 61 da CLT mencione isso, pois a Constituição prevalece. Perfeito, você captou o descompasso constitucional. O mínimo é sempre 50%. Agora, sobre o limite de horas extras diárias, qual é e o que acontece se ele for extrapolado? O artigo 59 caput CLT estabelece o limite de 2 horas extras diárias. Se o trabalhador prestar mais de 2 horas extras por dia, o empregador deve pagar por todas elas. Lembro da súmula 376-1 do TST, que diz que mesmo as horas excedentes do limite legal de 2 horas diárias, ainda que habituais, devem ser remuneradas como extras e não como horas normais. Excelente! A súmula 3761 é fundamental para garantir o pagamento correto. E sobre aquelas pequenas variações nas marcações de ponto, como elas são tratadas? Variações de até 5 minutos por marcação, com limite de 10 minutos diários, não são computadas como jornada, nem descontadas do salário. Se as variações ultrapassam 10 minutos diários, todo o período é computado como labor extraordinário e deve ser remunerado. Isso mesmo. Esse é um ponto crucial para evitar fraudes e micro-horas extras. Agora, vamos falar sobre o pagamento e os reflexos dessas horas extras. Qual a natureza do pagamento e como evitar o salário complessivo? O pagamento da hora extra tem natureza salarial, sendo uma contraprestação pelo serviço complementar. Para evitar o salário complessivo, o empregador deve discriminar a hora extra e o respectivo adicional no recibo de pagamento. E, se forem habituais, elas geram reflexos em outras verbas trabalhistas, como férias mais 1/3, 13º salário, aviso prévio, DSR e adicional noturno. Perfeito. E qual o critério doutrinário para considerar a habitualidade e a base de cálculo? A habitualidade é quando a hora extra é auferida por pelo menos metade ou mais do período em análise. A base de cálculo inclui todas as parcelas que integram o salário, exceto gorjetas, conforme a súmula 347 do TST. Muito bem. E se o empregador de repente suprimir as horas extras que eram habituais, o que acontece? Se um trabalhador realiza horas extras habitualmente por pelo menos 1 ano e o empregador de forma unilateral suprime essa prática, é devida a uma indenização compensatória. A súmula 291 do TST detalha como essa indenização é calculada. Excelente! A súmula 291 é clara ao proteger o empregado que já contava com essa remuneração. Vamos agora para o excesso de trabalho e o dano existencial. Quando uma jornada pode caracterizar dano existencial? Quando a jornada de trabalho é excessiva e desgastante, com trabalho extraordinário frequente e abusivo, extrapolando o padrão civilizatório, isso pode prejudicar o convívio familiar e social, o lazer, o descanso, a saúde e aumentar riscos de acidentes e doenças ocupacionais. Isso mesmo. O dano existencial é o dano ao projeto de vida, à programação pessoal e familiar e ao pleno desenvolvimento como pessoa. Há uma divergência importante na jurisprudência sobre a necessidade de prova desse dano. Qual o posicionamento defendido em aula?
Algumas decisões entendem que é um dano autônomo, mas que demanda prova robusta. Outras decisões, e o posicionamento defendido em aula, entendem que o dano existencial é in re ipsa, ou seja, presumido pelo simples fato da jornada prolongada e excessiva. Perfeito. Para finalizar, vamos à jornada extraordinária em ambientes insalubres. Qual a regra geral do artigo 60 da CLT e a exceção trazida pela reforma? A regra é que a prorrogação da jornada em atividades insalubres depende de licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, conforme o artigo 60 da CLT. Mas o artigo 611-A13 da CLT diz que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei para dispor sobre a prorrogação sem essa licença prévia. Excelente! A negociação coletiva tem prevalência nesse ponto. Por fim, sobre a recusa legítima à hora extra e a justa causa. O empregado pode se recusar a fazer horas extras sem risco de justa causa? Sim, existe jurisprudência que reconhece a recusa legítima do empregado em realizar horas extras quando há fundamentação em um direito fundamental, como o direito à educação. A recusa não deve ser por mero deleite, mas justificada pela busca ou observância de outros direitos fundamentais, como lazer, descanso, convívio familiar ou estudos. Muito bem. É fundamental que essa recusa seja fundamentada em um direito legítimo para que não configure insubordinação. Abordamos todos os pontos cruciais da jornada extraordinária. Alguma dúvida?